Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Dia 12. Desenvolvendo amizade com Deus. Deus oferece a sua amizade ao justo. Provérbios, capítulo 3, versículo 32. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4, 8. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A exemplo do que ocorre com qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver o relacionamento com Deus. Isso não acontecerá por acidente. É necessário desejar essa amizade e disponibilizar-lhe tempo e energia. Se deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, aprenda a compartilhar de forma honesta seus sentimentos, a ter confiança quando Ele lhe pedir para fazer algo, a se importar com aquilo que é importante para Ele e a desejar sua amizade mais do que qualquer outra coisa. Devo optar por ser sincero com Deus. O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero sobre suas falhas e sobre seus sentimentos. O Criador não espera que você seja perfeito, mas insiste em que seja absolutamente honesto. Nenhum dos amigos de Deus que aparecem na Bíblia era perfeito. Se a perfeição fosse um requisito para a amizade com o Senhor, jamais poderíamos ser amigos dele. Felizmente, em virtude da graça de Deus, Jesus ainda é amigo de pecadores. Leia lá em Mateus capítulo 11, versículo 19. Na Bíblia, os amigos de Deus são sinceros a respeito do que sentem, frequentemente reclamando, criticando, acusando e discutindo com o Criador. Deus, entretanto, não parece ficar aborrecido com a franqueza deles. Na verdade, até a incentiva. O Senhor permitiu que Abraão questionasse a respeito da destruição de Sodoma. Abraão importunou sobre o que seria necessário para poupar a cidade, negociando o número de 50 a 10 pessoas justas. Deus também escutou pacientemente de Davi as muitas acusações de injustiça, traição e abandono. Não destruiu Jeremias quando o profeta afirmou que o Senhor o havia enganado. Jó pôde expressar sua amargura durante a provação. E no final, Deus o defendeu por ter sido sincero e repreendeu os amigos de Jó por não agirem com sinceridade. Deus lhes disse: Estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo, nem no que disseram de mim a meu servo Jó. E meu servo Jó orará por vocês, e assim vou aceitar a oração de vocês. Jó, capítulo 42, versículos 7 e 8. Em um estupendo exemplo de amizade sincera que está em Êxodo, capítulo 33, versículos de 1 a 17, Deus expressou sem reserva sua absoluta repugnância pela desobediência de Israel. Ele disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida, mas não daria mais nenhum passo com eles no deserto. Deus estava aborrecido e disse a Moisés exatamente como se sentia. Moisés, falando como amigo de Deus, respondeu de forma igualmente sincera: Tu me dizes, conduza este povo, mas não me deixa saber quem enviarás comigo. Se sou assim tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento dos teus planos. Não te esqueças de que este é o teu povo, tua responsabilidade. O Eterno respondeu: Minha presença irá com você. Eu me encarregarei da viagem até o fim. Moisés não concordou. Se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. De que outra forma se poderia saber que estás comigo nisso, comigo e com teu povo? Quero saber, viajarás conosco ou não? De que outra forma saberemos que somos especiais, eu e teu povo, entre todos os outros povos da terra? O Eterno respondeu a Moisés: Está bem, será como você disse. Eu também farei isso, pois conheço você muito bem, e você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome. Versão da Bíblia A Mensagem para Êxodo, capítulo 33, versículos de 12 a 17. Poderia Deus lidar com este tipo de franqueza se ela partisse de você? Sem dúvida. A verdadeira amizade é edificada sobre a transparência. O que pode parecer audácia, Deus vê como sinceridade. Deus escuta as palavras exaltadas de seus amigos. O que o aborrece são os clichês, aquelas frases previsíveis permeadas de religiosidade. Para ser amigo de Deus, você deve ser sincero com Ele e dividir seus verdadeiros sentimentos. Não o que você pensa que deve sentir ou dizer. Quem sabe você precise confessar alguma raiva ou ressentimento oculto em relação a Deus em certas áreas de sua vida, nas quais você se sentiu enganado ou decepcionado. Até que tenhamos amadurecido o suficiente para compreender que o Senhor usa todas as coisas para o nosso bem, abrigamos ressentimentos em relação a Ele por causa de nossa aparência, formação, orações não respondidas, mágoas do passado e outras coisas que mudaríamos se fôssemos Deus. As pessoas frequentemente o culpam por mágoas causadas por outras pessoas. Isso resulta no que William Backus chama seu rompimento oculto com Deus. A amargura é a maior de todas as barreiras para a amizade com Deus. Por que eu iria querer ser amigo de Deus se Ele permitiu isto? O antídoto, é claro, é perceber que o Senhor sempre age em nosso benefício, mesmo quando sofremos e não conseguimos entender o que está acontecendo. Livrar-se dos ressentimentos e revelar o que sentimos, porém, são os primeiros passos para a cura. A exemplo do que faziam os amigos de Deus na Bíblia, diga a Ele exatamente como você se sente. Reflita a respeito de Jó, capítulo 7, versículos 17 a 21, Asaf, Salmo 73, versículo 13, Jeremias, em Jeremias 20, versículo 7, e Noemi, em Rute, capítulo 1, versículo 20. Para nos instruir em uma honestidade sincera, Deus nos deu o livro de Salmos, um manual de adoração repleto de linguagem impetuosa, fúria, dúvidas, medos, ressentimentos e sofrimentos intensos, combinados com ação de graças, louvores e declarações de fé. Todas as emoções possíveis estão catalogadas em Salmos. Quando você lê as confissões emocionadas de Davi e outros compositores, percebe que é assim que Deus quer que você o adore, sem reter absolutamente nada do que sente. Você pode orar como Davi. Derramo diante dele as minhas queixas e conto-lhe todos os meus aborrecimentos. Estou totalmente abatido. Salmos 142, versículos 2 e 3. É animador saber que todos os amigos íntimos de Deus, Moisés, Davi, Abraão, Jó e outros, defrontaram-se com dúvidas. Em vez de mascarar seus receios com frases feitas, eles os expressaram sincera, aberta e publicamente. Exprimir as dúvidas pode ser o primeiro passo em direção ao nível seguinte de intimidade com Deus. Devo optar por obedecer a Deus pela fé.
Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que ele diz, mesmo sem compreender, sua amizade com ele se aprofunda. Normalmente, não consideramos a obediência uma característica da amizade. Ela parece mais adequada ao relacionamento com os pais, com o chefe ou com algum superior imediato, mas nunca com um amigo. Jesus, no entanto, deixou claro que a obediência é uma condição para se obter intimidade com Deus. Ele disse: "Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno." João, capítulo 15, versículo 14. No capítulo anterior, assinalei que a palavra usada por Jesus quando nos chamou amigos podia se referir aos amigos do rei, numa corte real. Embora esses companheiros íntimos usufruam privilégios especiais, eles também estão sujeitos ao rei e têm de obedecer às suas ordens. Somos amigos de Deus, mas não somos seus iguais. Ele é nosso amado líder e o seguimos. Obedecemos a Deus não por obrigação, medo ou imposição, mas porque o amamos e confiamos que ele sabe o que é melhor para nós. Queremos seguir a Cristo por gratidão a tudo que ele fez por nós. E quanto mais de perto o seguimos, mais intensa nossa amizade se torna. Os não cristãos, em geral, pensam que os cristãos obedecem por obrigação, culpa ou medo de serem punidos. Mas a realidade é o oposto. Fomos perdoados e libertos, então obedecemos por amor. E nossa obediência nos traz grande alegria. Jesus disse: "Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa." João, capítulo 15, versículos de 9 a 11. Observe que Jesus espera de nós o mesmo comportamento que ele tem com o Pai, que é o modelo para o nosso relacionamento com o Filho. Foi por amor que Jesus realizou tudo o que o Pai lhe pediu. A verdadeira amizade não é passiva, é atuante. Quando Jesus nos pede que amemos o próximo, ajudemos os necessitados, dividamos nossos recursos, conservemos nossa vida irrepreensível, perdoemos e levemos outras pessoas a ele, o amor estimula-nos a obedecer imediatamente. Em várias ocasiões, somos desafiados a realizar grandes coisas para Deus. Na realidade, o Senhor fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas para Ele espontaneamente. Elas podem passar despercebidas para outras pessoas, mas Ele as observa e as considera atos de adoração. Grandes oportunidades podem acontecer uma única vez durante toda a vida, mas pequenas oportunidades nos cercam todos os dias. Mesmo por um simples ato como dizer a verdade, ser gentil ou animar alguém, trazemos um sorriso à face do Senhor. Deus guarda simples atos de obediência como se fossem um tesouro, mais precioso que orações, louvores ou ofertas. A Bíblia diz: "O que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz? É melhor obedecer que sacrificar." 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Jesus iniciou seu ministério público com a idade de 30 anos, ao ser batizado por João. Naquele momento, Deus falou do céu: "Este é o meu filho amado e estou plenamente satisfeito com ele." Mateus, capítulo 3, versículo 17. O que Jesus fez durante aquelas 3 décadas que agradou tanto a Deus? A Bíblia silencia a respeito desse período da vida de Cristo, exceto por uma única frase que encontramos em Lucas, capítulo 2, versículo 51. "Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente." 30 anos agradando a Deus foram resumidos em 3 palavras: era-lhes obediente. Devo optar por valorizar o que Deus valoriza. É isto que os amigos fazem. Eles se importam com o que é importante para outra pessoa. Assim, quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importará com o que é importante para ele, mais sofrerá com o que lhe causa sofrimento e mais se alegrará com o que lhe dá prazer. Paulo é o melhor exemplo disso. As prioridades de Deus eram suas prioridades, e os desejos dele eram seus desejos também. "O que me deixa tão abatido é que me preocupo demais com vocês. É a paixão de Deus queimando dentro de mim." 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Davi se sentia da mesma forma. "Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim." Salmos 69, versículo 9. O que importa mais para Deus? A redenção de seu povo. Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam encontrados. Esse é o único motivo pelo qual Jesus veio a este mundo. A coisa mais preciosa ao coração de Deus é a morte de seu filho. A segunda coisa mais preciosa é quando seus filhos comunicam essa boa nova a outras pessoas. Para ser amigo do Senhor, você deve se interessar por todas as pessoas ao seu redor, pois Deus se importa com elas. Os amigos de Deus falam dele aos amigos. Devo desejar ser amigo de Deus mais que qualquer outra coisa. Os salmos estão cheios de exemplos desse desejo. Davi desejou apaixonadamente conhecer a Deus, expressando-se com palavras como anelo, anseio, sede e fome. Ele ansiava pelo Senhor e declarou: "Há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor." Salmos 27, versículo 4. Em outro salmo, ele diz: "O teu amor, para mim, vale mais que a vida." Salmo 63, versículo 3. O desejo de Jacó pelas bênçãos de Deus era tão intenso que ele lutou uma noite inteira com o Senhor, dizendo: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." Gênesis, capítulo 32, versículo 26. A parte mais maravilhosa dessa história é que Deus, que é todo-poderoso, permitiu que Jacó vencesse. O Criador não fica ofendido quando lutamos com ele, porque lutar exige contato pessoal e nos traz para perto dele. Lutar também é uma atitude apaixonada, e Deus gosta quando demonstramos paixão por ele. Paulo foi outro homem que nutriu uma amizade ardente com Deus. Nada era mais importante. Era sua primeira prioridade, objeto de sua total concentração e o mais importante objetivo de sua vida. Esse foi o motivo pelo qual Deus usou Paulo de forma tão grandiosa. A Bíblia amplificada exprime toda a força da paixão de Paulo. "Meu firme propósito é que eu possa conhecê-lo, e que possa conhecê-lo cada vez mais profunda e intimamente, percebendo, reconhecendo e compreendendo as maravilhas de sua pessoa com mais clareza e intensidade." Filipenses, capítulo 3, versículo 10. A verdade é, você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A amizade íntima com Deus é fruto de uma escolha, não de uma eventualidade, e você deve buscá-la intencionalmente. Você realmente a deseja mais que qualquer outra coisa? Qual a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela? Valeria ela o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades? Talvez você tenha sido apaixonado por Deus no passado, mas perdeu aquele desejo.
Esse foi o problema dos cristãos de Éfeso. Haviam perdido o primeiro amor. Faziam todas as coisas corretamente, mas por obrigação, não por amor. Se você está passando por alguma instabilidade espiritual, não se surpreenda quando Deus permite que você sofra. O sofrimento é o combustível da paixão. Ele gera energia com tal intensidade que transforma o que normalmente não possuímos. Assim disse C.S. Lewis. O sofrimento é o megafone de Deus. É a forma de Deus nos sacudir da letargia espiritual. Nossos problemas não são uma punição, mas apelos de um Deus amoroso para nos despertar. O Senhor não está irritado com você, está irritado por você e fará o que for necessário para trazê-lo de volta à comunhão com Ele. Há, porém, um meio mais fácil de reacender a paixão por Deus. Comece a pedir que Ele lhe dê essa paixão e continue pedindo até que a receba. Repita esta oração ao longo do dia. Querido Jesus, mais que qualquer outra coisa, quero conhecer-te intimamente. Deus disse aos cativos na Babilônia: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Seu relacionamento mais importante. Não há nada, absolutamente nada, mais importante que fazer amizade com Deus. Esse é um relacionamento que durará para sempre. Paulo disse a Timóteo: algumas dessas pessoas perderam a coisa mais importante da vida. Elas não conhecem a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 21. Você perdeu a coisa mais importante da vida? Pois pode fazer algo a respeito agora mesmo. Lembre-se, a escolha é sua. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. Dia 12. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Estou tão perto de Deus quanto escolho estar. Versículo para memorizar. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago capítulo 4, versículo 8. Pergunta para meditar. Que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Até o próximo áudio. Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Dia 13. A adoração que agrada a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos capítulo 12, versículo 30. Deus quer você por inteiro. O Senhor não quer apenas uma parte de sua vida. Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou na sobra de seu tempo e de seu dinheiro. Ele deseja sua total devoção, não migalhas de sua vida. Certa vez, uma samaritana tentou argumentar com Jesus sobre o melhor momento, lugar e forma de adorar. Jesus respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora não é tão importante quanto por que você adora e quanto de você mesmo se oferece a Deus quando adora. Existe a forma certa e a forma errada de adorar. A Bíblia diz: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Hebreus capítulo 12, versículo 28. O tipo de adoração que agrada ao Senhor apresenta 4 características. Deus se agrada quando nossa adoração é conforme a verdade. As pessoas frequentemente dizem: gosto de pensar em Deus como, e então descrevem um tipo de Deus que gostariam de adorar. Mas não podemos simplesmente criar uma imagem pessoal de Deus, confortável e politicamente correta, e então adorá-la. Isso é idolatria. A adoração deve ser fundamentada na verdade das Escrituras, não em nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus disse à samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João capítulo 4, versículo 23. Adorar em verdade significa adorar a Deus tal como ele é verdadeiramente revelado na Bíblia. Deus se agrada quando nossa adoração é sincera. Quando Jesus diz que devemos adorar em espírito, ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito. Feito à imagem de Deus, somos um espírito que habita um corpo, e Deus concebeu esse espírito para que se comunicasse com ele. Adoração nada mais é que seu espírito reagindo ao Espírito de Deus. Quando Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, está querendo dizer que a adoração deve ser genuína e sincera. Não se trata de apenas usar as palavras corretas. Você deve realmente querer dizer o que diz. O louvor sem sentimentos não é louvor, em absoluto. Não passa de um insulto a Deus. Quando adoramos a Deus, ele olha para além de nossas palavras, a fim de ver a atitude de nosso coração. A Bíblia diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Uma vez que a adoração implica regozijar-se em Deus, é necessário que suas emoções estejam envolvidas. O Senhor lhe deu emoções para que você possa adorá-lo com intensidade, mas elas devem ser genuínas, não fingidas. Deus odeia a hipocrisia. Ele não quer exibicionismo, fingimento ou falsidade na adoração. Ele deseja amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Logicamente, só a sinceridade não é suficiente, pois você pode estar sinceramente errado. É por isso que tanto o Espírito quanto a verdade são necessários. A adoração deve ser conforme a verdade e genuína. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nela, usamos o coração e a mente. Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovido com uma música é o mesmo que ser tocado pelo Espírito Santo, mas são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando seu espírito responde a Deus, não a uma melodia. Na verdade, algumas canções introspectivas e sentimentais impedem a adoração, pois retiram a evidência de Deus e a transferem para os nossos sentimentos. Sua maior distração na adoração é você mesmo, seus interesses e preocupações com o que os outros pensam a seu respeito. Os cristãos discordam com frequência da forma mais apropriada ou genuína de louvar a Deus, mas essas discussões normalmente refletem apenas diferenças de formação e de personalidade. Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia, entre elas confessar, cantar, colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais e erguer as mãos. O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa seu amor por Deus, baseado na formação e na personalidade que ele lhe deu. Meu amigo Gary Thomas observou que muitos cristãos parecem emperrados em uma adoração rotineira, uma rotina insatisfatória, em vez de viver uma empolgante amizade com Deus. Isso ocorre porque se obrigam a utilizar métodos devocionais ou estilos de adoração que não se ajustam à maneira especialmente concedida por Deus a cada um. Gary raciocinou: se Deus propositadamente nos fez todos diferentes, por que deveríamos todos amar a Deus da mesma forma?
Lendo obras cristãs clássicas e entrevistando cristãos maduros, Gary descobriu que os cristãos têm utilizado caminhos variados há 2000 anos para desfrutar intimidade com Deus. Ao ar livre, estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de arte, servindo outras pessoas, sendo solidários, desfrutando da comunhão e participando de dezenas de outras atividades. Em seu livro Caminhos Sagrados, Gary identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Os naturalistas são mais motivados a amar a Deus ao ar livre, em ambientes naturais. Os sensitivos amam a Deus com os sentidos e apreciam belos cultos de adoração que envolvem a visão, o paladar, o aroma e o toque, não apenas a audição. Os tradicionalistas aproximam-se de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e estruturas rígidas. Os ascetas preferem amar a Deus na solidão e com simplicidade. Os ativistas amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Os misericordiosos amam a Deus, demonstrando seu amor a outros e suprindo as necessidades deles. Os entusiastas amam a Deus com celebrações. Os contemplativos amam a Deus por meio da adoração. E os intelectuais amam a Deus ao estudá-lo, isso é, fazendo uso da mente. Não há um modelo único de aproximação para adorar e desenvolver amizade com Deus. Uma coisa é certa, você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesmo. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. João capítulo 4, versículo 23. Deus se agrada quando nossa adoração é meditativa. A ordem de Jesus, ame o Senhor de todo o seu entendimento, é repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada de cantorias indiferentes, preces superficiais com frases feitas ou exclamações corriqueiras como louvado seja o Senhor, pois indicam que não conseguimos pensar em nada melhor para dizer no momento. Se a adoração for superficial, não terá valor algum. Você deve envolver sua mente. Jesus chamou vãs repetições às orações indiferentes. Mateus capítulo 6, versículo 7. Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado, quando então deixamos de pensar no significado. É bem mais fácil utilizar chavões ao adorar que fazer um esforço para honrar a Deus com palavras originais. É por isso que o encorajo a ler diferentes traduções e paráfrases da Bíblia. Isso ampliará suas expressões de adoração. Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado ou amém. Em vez de dizer, eu só quero louvá-lo, faça uma lista de sinônimos e use palavras novas como admirar, respeitar, valorizar, reverenciar, honrar e apreciar. Além disso, seja específico. Se alguém falasse com você e repetisse 10 vezes, eu te louvo, você provavelmente pensaria, por que o motivo? Você preferiria ouvir 2 elogios específicos a dezenas de generalidades imprecisas. Deus também. Outra ideia é fazer uma lista dos diferentes nomes de Deus e concentrar-se neles. Os nomes de Deus não são casuais. Eles revelam diferentes aspectos de seu caráter. No Antigo Testamento, Deus se revela progressivamente a Israel, atribuindo novos nomes a si mesmo, e ele nos orienta a louvar seu nome. Deus também quer que nossas reuniões com a comunidade cristã sejam ponderadas. Paulo dedica a isso todo o capítulo 14 de 1 Coríntios e finaliza. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. A esse respeito, Deus insiste que nossos cultos sejam compreensíveis aos não cristãos, quando estes estiverem presentes em nossas reuniões de adoração. Paulo observa, se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 16 e 17. Ser cuidadoso ao tratar com os não cristãos que visitam o culto é uma ordem bíblica. Desprezar essa ordem é tanto um ato de desobediência quanto de crueldade. Deus se agrada quando nossa adoração é prática. A Bíblia diz, apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por que o corpo? Por que o Senhor não diz, apresentem o seu espírito? Porque sem o corpo você não pode fazer nada neste planeta. Na eternidade, você irá receber um corpo novo, aperfeiçoado e aprimorado. Mas enquanto estiver neste mundo, Deus diz, dê-me o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você já ouviu pessoas dizerem, não poderei participar da reunião desta noite, mas estarei com vocês em espírito. Você sabe o que isso significa? Nada. É inútil. Enquanto você estiver nesse mundo, o seu espírito só poderá estar onde seu corpo estiver. Se seu corpo não está lá, você também não está. Na adoração, devemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Normalmente, associamos o sacrifício como algo morto, mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo, que você viva por ele. Entretanto, o problema com o sacrifício vivo é a possibilidade de ele fugir sorrateiramente do altar, o que muitas vezes acontece. Cantamos, ó cristãos, avante, no domingo, e na segunda batemos em retirada e voltamos ao nosso velho modo de vida. No Antigo Testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração, pois profetizavam o sacrifício de seu filho por nós na cruz. Hoje, Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes: ação de graças, louvor, humildade, arrependimento, oferta em dinheiro, oração, serviço aos outros e ajuda aos necessitados. A verdadeira adoração implica um custo. Davi sabia disso e afirmou: eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. 2 Samuel capítulo 24, versículo 24. Um dos custos que a adoração tem para nós é o egocentrismo. Não se pode louvar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Você não adora para ser visto pelos outros ou para agradar a você mesmo. Ao adorar, você deliberadamente muda o foco da atenção para Deus. Quando Jesus diz, ame o Senhor de todas as suas forças, ele chama a atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia. Nem sempre é conveniente ou confortável, e às vezes a adoração é mero ato de força de vontade, um sacrifício voluntário. A adoração passiva é um paradoxo. Quando você louva o nome de Deus, mesmo sem vontade, quando sai de sua cama para adorá-lo cansado, quando ajuda outros que estão esgotados, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. Isso é agradável a ele. Matt Redman, líder de adoração na Inglaterra, conta como seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais que música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo, até que eles aprendessem a adorar de outras maneiras. Ao fim daquele período, Matt escreveu a clássica canção Heart of Worship, Essência da Adoração. Tratei a ti mais do que uma canção.
pois uma canção em si mesma não é o que tens pedido. Tu buscas por algo além das aparências. Tu sondas o meu coração. A essência da questão é uma questão do coração. Dia 13. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus me quer por inteiro. Versículo para memorizar. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Marcos capítulo 12, versículo 33. Pergunta para meditar. O que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração em particular? O que farei a esse respeito? Até o próximo áudio. Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Dia 14. Quando Deus parece distante. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Isaías capítulo 8, versículo 17. Deus é real, não importa como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando ele provê comida, amigos, família, saúde e situações felizes. Mas os acasos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, como você adora a Deus? O que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Em geral, as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio. Ou você é separado pela distância física, ou está impossibilitado de se comunicar. Na sua amizade com Deus, nem sempre você se sentirá próximo dele. Philip Yancey observa sabiamente. Todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para outro. É aí que a adoração fica difícil. Para amadurecer sua amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação, momentos em que se tem o sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Tem-se ainda a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz referia-se a esses dias de deserto espiritual, dúvida e distanciamento de Deus como a noite escura da alma. Henry Nouwen chamava-os o ministério da ausência. Por sua vez, A. W. Tozer denominava-os o ministério da noite. Outros o mencionavam como o inverno do coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve uma amizade mais íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo homem segundo o meu coração. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Atos capítulo 13, versículo 22. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Salmos capítulo 10, versículo 1. Por que te esqueceste de mim? Por que estás tão distante? Por que ignoras meus pedidos de socorro? Salmos 22, versículo 1. Por que me abandonaste? Salmos capítulo 43, versículo 2. É óbvio que Deus não abandonara realmente Davi, assim como não abandona você. Ele prometeu várias vezes jamais nos abandonar ou rejeitar. Mas Deus não prometeu. Você sempre sentirá minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós. Isso está em Isaías capítulo 45, versículo 15. Há momentos em que ele parece ter desaparecido de nossa vida em pleno combate. Floyd McClung descreve o que acontece. Certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Repreende o diabo, mas isso não muda nada. Faz exercícios espirituais, seus amigos oram por você, você confessa todo o pecado que consegue imaginar e então sai por aí pedindo perdão a todos que conhece. Jejua e nada ainda. Então começa a se perguntar quanto tempo essa escuridão espiritual irá durar. Dias? Semanas? Meses? Será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero você grita: qual é o meu problema? A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte da provação e do amadurecimento de sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso pelo menos uma vez, geralmente várias vezes. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento de sua fé. Ter consciência disso deu esperança a Jó, num momento em que não podia sentir a presença de Deus em sua vida. Ele declarou: vou para o Oriente, mas lá ele não está. Vou para o Ocidente e não consigo encontrá-lo. Não o vejo no Norte, pois se esconde. Volto-me para o Sul, mas não consigo achá-lo. Contudo, ele conhece o caminho por onde ando, e quando me puser à prova, como o ouro a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Jó, capítulo 23, versículos de 8 a 10. Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zangado ou está punindo por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica nossa amizade com Deus. Entristecemos o Espírito Santo e sufocamos nosso relacionamento com ele quando desobedecemos a Deus, entramos em conflito com alguém, excedemos-nos no número de atividades, criamos vínculos de amizade com o mundo e assim por diante. Contudo, frequentemente, esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, obedecer e adorar a Deus e a confiar nele, mesmo quando não sente sua presença nem a evidência visível da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. Eles buscam sensações e, se elas ocorrem, concluem que foram bem-sucedidos na adoração. Errado. Na realidade, Deus em geral afasta nossas sensações para não dependermos delas. Buscar uma sensação, mesmo a sensação de proximidade com Cristo, não é adoração. Quando você é novo cristão, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmam sua fé e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo para que você saiba que ele existe. Mas à medida que você cresce na fé, ele irá emancipá-lo dessas emoções. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato, a outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba sua presença. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Sim, Deus quer que você sinta a presença dele, mas está mais interessado em que você confie nele, não tanto que o sinta. Fé, não sentimentos, é o que agrada a Deus. As situações que mais põem nossa fé à
à prova são aquelas em que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar Deus. Isso aconteceu com Jó. Em um único dia, ele perdeu tudo: família, negócios, saúde e todos os seus bens. E o que é pior, ao longo de 37 capítulos do livro, Deus não diz absolutamente nada. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Faça o que Jó fez. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21. Diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele. Descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso. Não posso ficar calado. Estou aflito. Tenho de falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Jó, capítulo 7, versículo 11. Quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou: Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava minha casa. Jó, capítulo 29, versículo 4. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indagações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu: Criei, por isso falei, estou completamente arruinado. Salmo 116, versículo 10. Parece uma contradição confiar em Deus e sentir-se destruído. A franqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus. Em segundo lugar, ele acreditava que o Senhor ouviria sua oração. Em terceiro lugar, ele acreditava que Deus lhe permitia expor todos os sentimentos e ainda assim o amaria. Concentre-se no Deus imutável. Independentemente das circunstâncias e de como esteja se sentindo, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Deus é bom, ele me ama, está comigo, sabe pelo que eu estou passando, preocupa-se comigo e tem um bom plano para a minha vida. Assim disse Raymond Edman. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Quando a vida de Jó veio abaixo, sob o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para louvá-lo. Ele é bom e amoroso, Jó capítulo 10, versículo 12. Ele é todo-poderoso, Jó capítulo 37, versículos 5 e 23 e capítulo 42, versículo 2. Ele repara em cada detalhe da minha vida, Jó capítulo 23, versículo 10 e capítulo 31, versículo 4. Ele está no controle, Jó capítulo 23, versículo 10 e 31, versículo 4. Ele tem um plano para a minha vida, Jó capítulo 23, versículo 14. Ele vai me salvar, Jó capítulo 19, versículo 25. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. Em tempos de deserto espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus, não nas próprias emoções. Procure entender que Ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade. A amizade baseada em emoções é frívola. Então não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça do Senhor ainda é abundante. Ele ainda cuida de você, mesmo quando você não pode senti-lo. Na ausência de circunstâncias, Jó se apegou à palavra de Deus. Ele disse: Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó capítulo 23, versículo 12. Essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé se manteve forte em meio à dor. Deus pode até me matar, mas ainda assim confiarei nele. Jó capítulo 13, versículo 15. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando da maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, ele ainda mereceria seu louvor ininterrupto por toda a vida, por causa do que Cristo fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Infelizmente, esquecemos os detalhes cruéis do torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiaridade gera complacência. Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudado, espancado até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado e escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante. Ultrajado e ridicularizado por homens cruéis, ele foi tratado pior que um animal. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz colina acima, foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores a seu redor gritavam-lhe insultos, rindo-se da afirmação de que era Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão e Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas assim não poderia salvar você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento. Por que Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade? Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já é o suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuos, e justifica nunca mais se perguntar por que motivo devemos ser gratos. Dia 14. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: Deus é real, a despeito de como você se sente. Versículo para memorizar. Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Pergunta para meditar: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando ele parece distante? Até o próximo áudio.